Bem, olá a todos, os participantes do Simpósio Latino-Americano de Química e o quinto workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte. Eu me chamo Derek Amaral, sou químico industrial e mestre em tecnologias energéticas e nucleares, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para apresentar um trabalho que foi desenvolvido juntamente com meus colegas do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, que foram a Mariana Ramos, o Emerson Farias e o professor Elvis de França, cujo título é a avaliação de riscos radiológicos devido à ocorrência de radionucídeos naturais em solos da região metropolitana de Recife. Esse trabalho, ele, como eu disse, foi desenvolvido juntamente com meus colegas do Centro Regional de Ciências Nucleares, que deu um apoio estrutural para a gente, e também foi fomentado e apoiado pelo CNPq e pela CAPES. Então, desde já vão aqui os nossos agradecimentos a essas três instituições que nos apoiaram na realização dessa pesquisa. De toda a radiação ionizante a qual o homem está exposto hoje, em média, né, 70% dela vem de fontes naturais, que são a chamada radiação natural de fundo. Os outros 30% eles vêm de fontes construídas pelo homem, são as chamadas fontes artificiais. Esses 30% eles se dividem entre aplicações médicas, testes nucleares, geração de energia atômica, nuclear, entre outros. E dessa radiação natural, a maior parte dela vem de três radionuclídeos, vem de quatro na verdade, né? Vem do radônio 222, que é um gás a temperatura ambiente e que não foi objeto do nosso estudo, mas vem também de outros três nuclídeos que se apresentam como sólidos minerais presentes no solo de toda a crosta terrestre, que são o potássio 40, o rádio 226 e o tório 232. As concentrações desses três radionuclídeos ao redor da crosta terrestre ela não é uniforme. Elas podem variar e dependem principalmente da composição mineral das rochas subjacentes ao solo, das rochas que formam aquele solo. Então a gente pode ter em algumas regiões minerais que contribuam com maiores níveis desses radionuclídeos para o solo, e aí esses solos eles vão apresentar maiores teores desses radionuclídeos e, por consequência, essas regiões elas podem apresentar radiação natural de fundo maiores. Então, por isso, conhecer teores desses radionuclídeos no solo é de elevada importância para a proteção radiológica, uma vez que a exposição à radiação ionizante natural ela vai estar bastante ligada aos teores desses três radionuclídeos, principalmente nos solos. A região metropolitana do Recife, conhecida como RMR, ela encontra-se em área de ocorrência de fosforito uranífero. O fosforito uranífero é uma rocha fosfática sedimentar que está, no caso da nossa região metropolitana do Recife, associada ao urânio, por isso fosforito uranífero. E altos teores de rádio 226, que está correlacionado à presença de dessas rochas uraníferas. Isso porque o rádio 226 é um mineral que é formado a partir de sucessivos decaimentos radioativos originados do urânio 238 e também altos teores de tório 232, que não estão ligados ao urânio. Eles foram encontrados em alguns solos da região metropolitana do Recife, principalmente em Abreu e Lima e em Paulista, que são dois municípios aqui da nossa região, mais ao norte do Recife. A partir desses resultados de solos com altos teores desses dois nuclídeos, foram avaliados, no presente estudo, alguns riscos radiológicos devido à presença de rádio 226, de tório 232 e também de potássio 40, que não foi encontrado em altas concentrações nos nossos solos, mas que, como eu já frisei, é um radionuclídeo importante para a proteção radiológica e é necessário a gente conhecer a concentração desse radionuclídeo nos solos para que a gente possa calcular alguns índices que vão nos ajudar a avaliar esses riscos radiológicos. Esses riscos radiológicos foram avaliados em áreas de ocorrência de fosforito uranífero na RME. Foram estudados solos do bairro do Fosfato, em Abreu e Lima, e Paratiba e Pau Amarelo. As concentrações de atividade desses três radionuclídeos elas foram quantificadas utilizando a técnica de espectrometria gama de alta resolução. Essa medição, essa quantificação, a metodologia que foi utilizada para isso e os resultados encontrados nela, eles foram apresentados em um trabalho que eu Amaral, né, e meus colaboradores, os coautores do trabalho,
levamos, né, para o primeiro congresso online de Química da Universidade Estadual de Minas Gerais, nesse ano de 2021. Então, a metodologia e os resultados eles estão descritos lá, e esses resultados a gente utilizou nesse nosso trabalho para calcular índices de avaliação de risco radiológico utilizados para material de construção, principalmente. Então, esse trabalho ele vai ser um trabalho complementar àquele que apresentei no primeiro congresso online de Química da Universidade Estadual de Minas Gerais. Aqui estão esses valores utilizados para os cálculos desse trabalho de riscos radiológicos, são os valores de concentração de rádio 226, de tório 232 e de potássio 40. A gente vê maiores valores de rádio 226 em negrito para os solos do fosfato, alguns valores em negrito de tório 232 são altos, né, são maiores do que a média para a crosta terrestre, tanto nos solos do fosfato quanto em alguns solos de pó amarelo e Paratibe. E todos os valores do potássio 40, nenhum deles está em negrito, isso indica que eles não são maiores do que a média para a crosta terrestre. E a partir desses resultados, a gente calculou esses índices de risco radiológico. A atividade de rádio equivalente, segundo essa equação que está preconizada na literatura, um índice de risco externo e um índice de risco interno, cujas equações também estão preconizadas na literatura e são apresentadas nesse slide. Os resultados que a gente obteve estão apresentados na tabela. A gente vê maiores valores para os solos do fosfato, tanto para rádio equivalente, quanto para índice de risco externo, quanto para índice de risco interno. Os solos do bairro do fosfato apresentaram os maiores índices de risco radiológico, porém, os valores de todos os índices que a gente calculou, desses 3 índices, para esses solos estudados, eles estão dentro dos limites máximos estabelecidos para materiais usados em construção de residências e em pavimentação de estradas. Esses limites são para rádio equivalente 370 para construção de residências e 740 becquerel por quilograma para pavimentação de estradas. E esses valores são de 1 para índice externo e índice interno de risco externo para materiais utilizados para construção de residências. Então, todos os valores para todos esses solos, apesar desses altos valores de concentração de atividade desses nucleidos, eles estão dentro do limite para que esses materiais eles possam ser utilizados na construção civil. Então, apesar dos teores de radionúcleos naturais serem maiores do que a média para a crosta terrestre em alguns solos, não há risco radiológico quando esses solos são utilizados na construção civil. Isso é importante, pois são comuns nos bairros estudados residências construídas com tijolos de barro e casas de taipa que utilizam os solos da região, além de ruas sem calçamento e também de residências sem cobertura no solo. Além disso, apesar disso, na verdade, outros riscos radiológicos e outras matrizes ambientais, como águas de poços e vegetais cultivados na região, devem ser estudados para avaliação mais aprofundada desses riscos radiológicos na região metropolitana do Recife. Muito obrigado a todos.